Olá pessoal, bem-vindos à 15ª aula do curso de Sintaxe, programa de pós-graduação em Linguística da UFMG. Aliás, essa é a última aula do nosso curso. Vamos então apresentar o capítulo 6 do livro Understanding Minimalism, de Hornstein, Nunes e Grohmann. O tema hoje é estrutura sintagmática, phrase structure. Então nós vimos na última aula, né, sobre o impacto do minimalismo sobre a checagem de caso. Tínhamos visto antes sobre a questão dos níveis de representação, a abolição da estrutura profunda e de superfície. Na checagem de caso, nós vimos sobre a questão da transformação da abordagem de atribuição de caso para uma abordagem de checagem. Não é verdade? Nesta aula, discutiremos sobre a proposta de estrutura sintagmática minimalista. Nessa altura, os autores questionam a teoria X-barra e propõem no lugar dela a chamada estrutura sintagmática nua. Talvez a tradução aí nua não seja melhor, mas é a tradução direta do inglês. Bare phrase structure. Bare, em inglês, nua. Nua aí no sentido de simples também. Então, essa é a parte que talvez deixe muitas pessoas bastante perplexas, né? Porque a teoria X-barra era uma base, assim, né? Era considerada uma grande invenção, digamos assim, da gramática gerativa e meio que se coloca ela de lado também. Bom, então vamos introduzir de fato. Então a estrutura sintagmática até a teoria da regência e ligação, na verdade, passou por uma grande mudança até chegar à teoria X-barra. E a historinha que se conta, assim, muito resumidamente, é a seguinte, né? Que a introdução da teoria X-barra visou a eliminação de uma redundância no modelo de aspectos. Quando se fala modelo de aspectos, faz referência ao livro Aspectos da Teoria da Sintaxe, né? Que é um dos primeiros livros lançados por Noam Chomsky. Deixa eu até ver aqui em que ano. Na verdade foi 57, Aspects of the Theory of Syntax. Foi o livro, assim, introdutor da gramática gerativo-transformacional, como era chamada na época. E eu acho que ele inicia, né, um modelo padrão, se chama modelo padrão, né, que foi até os anos 70, mais ou menos. Então havia um componente de estrutura sintagmática baseado em regras de estrutura sintagmática livres de contexto. A aplicação das regras gera marcadores sintagmáticos, que a gente denomina simplificadamente de árvores, sem itens lexicais nas folhas. Está faltando aqui o termo folhas. Entre aspas, né? Que de fato não são folhas de verdade. Folhas quer dizer, não tenho mais carinhoso para falar dos nós terminais das árvores, ou seja, essas pontas aqui nas árvores, né? Havia um processo de inserção lexical para preencher as posições vazias. Então vamos entender essas propriedades. Então, pelos exemplos aqui, né? Em vocês têm algumas regras de estrutura sintagmática básicas. Nós temos, por exemplo, a regra que diz que a sentença é composta por sintagma nominal auxiliar e VP. Isso pensando no inglês, né, em que os auxiliares têm um papel relevante.
mais relevante que em português. Por exemplo, interrogativos e negativos, você tem que ter a inserção do verbo do, to do. Você tem a regra VP, se reescreve, né? Quando você tem aquela setinha, se diz reescreve em verbo, sintagma nominal, sintagma preposicional e sentença. Os itens que estão entre parênteses significam opcionais, né? Então, minimamente, o sintagma nominal tem um verbo. Se for um verbo transitivo, né, terá ou um sintagma nominal preposicional, dependendo da... ou sentença, dependendo da transitividade, se é direta ou indireta, e se o complemento é oracional ou simples, nominal. Sintagma simples. E a gente tem, por sua vez, sintagma nominal se desdobrando em nome, né, opcionalmente com determinante, que será um artigo ou um demonstrativo, por exemplo, sintagma preposicional e oração. A gente tem aqui a sentença. Então, se a gente for, né, desenhar, né, o que essas regras de estrutura sintagmática representam em termos de árvores, né, ele gera marcadores sintagmáticos, em inglês phrase marker. Então, ela gera o quê? No primeiro nível, você tem ali a sentença gerando 3, né, ramos aí embaixo. Depois, o sintagma verbal se desdobra dessa maneira, né? Então aqui está se desdobrando, no caso, em verbo sintagma nominal. E o sintagma nominal, cada um deles, né, sujeito e objeto, se desdobra das maneiras que são previstas. No caso aqui, o sujeito é nome determinante precedendo, e aqui o objeto só o nome. E os itens lexicais não têm, os nós terminais, né, não tem itens lexicais. Esses itens lexicais, né, que é por isso que tem um E, que significa empty, categoria vazia. Esses itens lexicais vão ser inseridos depois por um processo de inserção lexical, que vai dizer, bom, nessa posição de nome eu vou inserir boy, nessa posição de nome eu vou inserir Jack, e assim por diante. Então veja, então, que há uma certa redundância nesse sistema, por quê? Porque eu tenho que primeiro ter a regra, né, para gerar essa estrutura. Tem várias regras possíveis, tem elementos que são opcionais e tal. Depois você tem que... a árvore é gerada com aquele esqueleto. E depois é que você associa as palavras ao esqueleto. Então, é meio redundante. Eu tenho que fazer referência 2 vezes ao fato de que há um verbo nessa sentença. E não eu já pensar no verbo, por exemplo, assistir ou ver, né? Observar, como watching, está nesse exemplo. E a partir do fato de que eu tenho o verbo watch, eu vou projetar um sintagma verbal. Não é pensado assim. É pensado de uma maneira meio indireta. Então, a teoria X-barra tentou eliminar essa redundância, né? A estrutura sintagmática é vista como uma projeção de uma estrutura argumental de um núcleo lexical. Em uma de suas formulações mais conhecidas, as posições de complemento, especificador e adjunto se relacionam com o núcleo em termos da posição em que se inserem na estrutura. Tá? Está sobrando uma palavra. Falta uma concordância também. O que isso quer dizer? Né? A gente tem aqui a formulação mais conhecida, inclusive teve uma discussão, né, durante o curso nosso a respeito da posição do adjunto, né? E no final a gente acabou adotando essa posição porque quer que o adjunto se concatena com a projeção intermediária, que é a posição X-barra, né? Que é dobrada, né? Como vocês veem aqui.
Aqui está entre parênteses porque é opcional, né? O adjunto pode ou não ocorrer na estrutura, se não ocorrer, não precisa dobrar o x barra. E o especificador também é opcional, e o complemento também é opcional, nem sempre acontece. Mas a questão que está sendo colocada aqui é que, a partir da posição onde eles estão dentro desse sintagma, né, eu sei que o elemento é complemento, o especificador é adjunto. O complemento vai ser irmão do núcleo, né, o especificador aqui vai ser diretamente dominado pela projeção máxima, e o adjunto não vai ser dominado e sim contido pela projeção intermediária. Né? Contido quer dizer, ele é dominado por uma das instâncias, né, das ocorrências do x barra, mas não por todas. O complemento sim é dominado por x barra, né, porque tanto essa instância do x barra quanto essa dominam o complemento. Esse daqui é dominado só pela instância de cima. Desculpa. Então, no capítulo do qual tratamos agora, as propriedades desse esquema serão analisadas a partir de um olhar minimalista. Então, a gente está fazendo o quê? Como se fosse análise, né, do que já aprendemos, sentando no divã, né, colocando como se a gente estivesse indo para o analista, né, e colocando aquelas questões e vendo assim, será que o que nós temos até agora na nossa vida teórica vale a pena? Será que tem alguma coisa que a gente pode jogar fora, simplificar? Aquela velha história que nós temos feito. Então vamos primeiro, né, antes de falar do minimalismo, olhar com mais calma para as propriedades da estrutura sintagmática dentro da teoria X-barra. Analisando mesmo essas características. A primeira característica é a endocentricidade, da qual talvez nós já falamos. A endocentricidade é uma característica incorporada na própria teoria X-barra, uma vez que ela desenvolve a noção de projeção. Então, quando a gente fala assim que é incorporada, seria uma tradução do termo em inglês, embodied, né? Quer dizer, que na própria definição dessa teoria já tem dentro essa noção da endocentricidade. Ela já não dá espaço para que as coisas sejam de outra maneira. Né? E o que quer dizer endocentricidade? Né? Indo, prefixo grego, quer dizer dentro. Então, uma tradução assim ao pé da letra seria: o centro está dentro. O centro de quê? Do sintagma. Então, significa que os sintagmas de uma sentença tomam suas propriedades de um elemento nele contido, que, por sua vez, pode funcionar como o sintagma inteiro. Em outras palavras, os sintagmas têm um núcleo que determina sua natureza categorial. Tá? Então, eles impõem essa propriedade da endocentricidade impõe uma hierarquia de um tipo específico. Então, vamos ver. No exemplo 5, a gente tem o exemplo, né, em inglês, John will drink caipirinha. Deve ser um exemplo sugerido pelo professor Jairo Nunes. O João vai beber caipirinha, ou vai tomar caipirinha. Então, a gente tem, aqui nós estamos centrando nossa atenção no VP, no sintagma verbal, tomar caipirinha, drink caipirinha. E a questão é, qual é o centro desse sintagma? Qual é o elemento que é o núcleo que a gente chama do sintagma? Se a gente está falando do sintagma verbal, né, o núcleo dele é um verbo, no caso, o verbo tomar. Então, veja, isso é uma coisa que para a gente, para vocês, já deve estar meio assim, meio óbvio, né? Tipo, opa, está chovendo numa molhada, evidentemente eu já sei disso. Espero que sim, né? Nessa altura. Se eu digo que o núcleo do sintagma verbal é o verbo, significa que quando eu digo que os sintagmas têm um núcleo que determina sua natureza categorial, é a ideia exatamente da projeção. Quer dizer, o verbo projeta um sintagma verbal. Quando a gente diz que projeta, é que os elementos que estão ao redor dele,
são meio que paus mandados, quer dizer, ele é que determina como as coisas vão ser. Então ele determina que que tem que ter um objeto, que é caipirinha, mas, digamos, as propriedades daquele todo são determinadas por ele. Significa que eu posso reduzir esse sintagma a uma palavra só. Essa palavra tem que ser um verbo, porque o verbo é o núcleo. Não posso reduzir e tirar aquilo que é o cerne da coisa, né? Então é como se fosse assim, você sabe, né, dando uma metáfora, as drogarias nas várias unidades da federação no Brasil têm tem maior ou menor capacidade de vender coisas, né? Tem alguns estados em que drogarias só vendem remédios. Aqui em Minas Gerais existe uma legislação que permite que drogarias vendam outras coisas além de remédio. Tem algumas que são quase supermercados, como a Drogaria Araújo, né? Então eles vendem comida, vendem produtos, por exemplo, para musculação, suplementos, né, nutricionais, o que mais? Podem vender, tem até banco, né, terminais de banco e tal. Tem serviços associados. Então, mais uma coisa para ser chamada de drogaria, que é o rótulo que está lá escrito, ele pode deixar de vender todas essas outras coisas, mas não pode deixar de vender remédio, né? Porque senão não é mais drogaria. Então é mais ou menos essa a ideia, né? E aí o exemplo 6 demonstra isso, né? Porque eu tenho John will smile, eu substituí o sintagma verbal drink caipirinha por smile, que é um verbo intransitivo, mas eu não posso substituir o verbo tomar por um adjetivo como fond, que é como é que se diz, como é que se traduz fond? Agradável, não sei. Na verdade, fond é uma coisa que sempre vem junto do verbo ser, né? A gente traduz I'm fond of, eu gosto de, mas fond é agradado, né? Se agrada, alguma coisa assim. Então, não tem uma tradução boa nesse caso, né? Mas digamos assim, interessante. Eu não posso substituir tomar por interessante. John será interessante de caipirinha, né? Essa frase torna-se gramatical porque o auxiliar requer que, nessa posição da frase, requer um sintagma verbal. O verbo will, em inglês, na verdade, é um auxiliar, ele requer um verbo ao lado. E o que é que eu fiz? Eu confundi o negócio, né, porque substituí por um adjetivo onde não precisaria de adjetivo. Então a frase torna-se gramatical. Se eu traduzisse, né, essa estrutura em termos de regras de estrutura sintagmática, como aquelas que tinha na teoria padrão, nos anos 50 e 60, eu teria uma situação como essa, né? Então 6A seria traduzido como VP se desdobra num verbo, e 6B se representaria como 7B. Sintagma verbal se desdobra num adjetivo e um sintagma preposicional. Cadê o verbo? Significa que essa regra de estrutura sintagmática é impossível porque ela viola o princípio da endosinclicidade. Esse princípio, exatamente, muita gente deixou de falar dele durante um tempo porque exatamente ele já vinha embutido na teoria X-barra, né? Mas antes da teoria X-barra existir, né, a gente até viu no começo do curso,
a um pouco das regras de estrutura sintagmática, era preciso lembrar isso para as pessoas. Olha, a gente pode considerar regras de estrutura sintagmática, mas eu tenho que ter em conta que elas têm que ser endocêntricas. Eu não posso fazer uma regra que diga uma coisa desse tipo, como em 7b. Bom, e aí continuando na questão da endocentricidade, nós temos um tal de princípio do periscópio, Periscope Principle, que diz o seguinte, né? Que é uma consequência desse princípio. Tem a ver com a concordância entre sujeito e verbo. Diz o seguinte, né? Que a concordância sujeito-verbo pode olhar dentro do NP sujeito e direcionar para a informação do seu núcleo e nada mais. O que isso quer dizer? Eu tenho exemplos como 9 e 10, né? Então, em 9 eu tenho rhinos, né, rinocerontes, were playing hockey. É uma frase meio louca. Rinocerontes estavam jogando hóquei no gelo. Eu não posso dizer rinocerontes estava jogando hóquei, com o verbo no singular. Aí vocês vão dizer, bom, isso é evidente, e isso aqui se resolve de uma maneira muito simples. Por quê? Porque o sujeito é simples, é o sintagma nominal, único inclusive, né, um nome, que é plural, e eu sei que tem a regra de concordância, sujeito-verbo, que é que o verbo esteja no plural. Em 10, a gente tem um sintagma nominal complexo. Rhinos playing on the same team were staying in the same hotel. Estou imaginando aqui Os relativistas gostam de fazer uns exemplos assim meio malucos às vezes, meio malucos quer dizer, nesse caso, pragmaticamente impossíveis, né? É como se fosse imaginar uma competição de rinocerontes, uma Olimpíada em que todos eles estão nos seus respectivos times, né? E cada time fica no mesmo hotel. Então, só que aqui nós temos um sujeito que é complexo. O sujeito inclui um modificador playing on the same team. Esse modificador faz com que o núcleo do sintagma verbal fique longe do verbo. E dificulta, então, né, em termos de ordem linear, a identificação de qual é o núcleo desse sintagma nominal. Inclusive, a gente tem outro nome dentro, né, encaixado nesse sintagma nominal, que seria o quê? Time, né? E alguém poderia pensar, olha, por que eu não posso fazer concordância com time em vez de rhinos? Até em português isso acontece às vezes, né? Erros de concordância, porque a gente concorda com um nome que está mais próximo linearmente do que com o nome que está mais distante. Isso pode acontecer, e aí tem o pessoal que trabalha com processamento que vai tentar dar uma explicação para isso, em termos de memória e tudo mais. Bom, a grande questão, então, aqui a gente reforça a ideia da endocentricidade, de que o verbo aqui, né, tem, no geral, né, pelo menos, ele olha para esse sintagma nominal inteiro e ele sabe identificar qual é o núcleo. O núcleo é esse aqui. Por outro lado, né, em tese, né, pelo menos em regra geral, ele não pode olhar para da informação que está mais encaixada e fazer concordância com esse nome mais encaixado. Aí tem até um outro exemplo que eu não coloquei, que é a John 8 Bagels, exemplo 12. Desculpa. É isso mesmo. John 8 Bagels, né? Aí é um sintagma nominal simples, bagels. O João comeu bagels, que é aquela rosquinha. John 8 Principles, eu não posso fazer porque, de alguma maneira, eu sei que o verbo comer requer um objeto que seja o comível, né? Princípios são sintagmas nominais abstratos. E eu não posso dizer John 8 Principles of Bagel Making, em que até que eu tenho, quer dizer, John comeu princípios de fazer bagel, né?
ou regras de como fazer bagel. Apesar de que eu tenho o nome bagel, dentro do sintágma nominal, ele está muito encaixado nesse sintágma nominal e a concordância não é possível. É a mesma coisa que eu imaginar a concordância entre time, que está encaixado nesse modificador, né, nessa oração adjetiva reduzida, né, de gerúndio, e eu não posso fazer isso. Então, aí a gente reduz, né, na verdade, a ideia da endossintricidade com essa regra, esse esquema básico, é dizer que as regras de reescrita, né, regras de estrutura sintagmática, tem que ocorrer nesse esquema, ou seja, em que o núcleo que aparece aqui, x, seja ele um verbo, um adjetivo, uma preposição, tem que aparecer o núcleo, quer dizer, o núcleo que aparece aqui tem que aparecer na projeção acima. Na realidade, tinha algumas regras algumas regras não endocêntricas na teoria padrão, né? Aí a gente tem o exemplo 15, antes de passar para a ramificação binária, né, tem o exemplo 15 no texto que fala, por exemplo, da regra que era da formação de sentença. Aliás, nós temos ela aqui. Essa regra em 1A, né? Essa regra não é endocêntrica. Por quê? Porque a gente tem S, que na verdade não é um sintagma, na verdade é um elemento nuclear, sentença tomada como elemento nuclear, e que não aparece aqui do lado direito da regra de reescrita. Não tem nenhum elemento que envolve sentença que está aqui embaixo. Naturalmente, a gente teve uma modificação grande, né, desse esquema depois, porque a sentença não mais foi usada como referência para, apesar de a gente dizer, né, a sentença, a gente usa o que no lugar disso? IP ou CP. IP, que é o sintagma flexional. A flexão passou a ser o que? O núcleo, né, funcional que projeta o seu sintagma flexional. E esse que passou a ser o elemento aí que ficou no lugar da sentença. Então, isso é o primeiro grande aspecto a lembrar da estrutura sintagmática na teoria de regência e ligação. O segundo aspecto é a ramificação binária. Na versão padrão da teoria X-bar, considera-se que a propriedade de ramificação binária, né, esse princípio derivou de uma série de razões estéticas e empíricas. E aqui nós não vamos tratar das questões estéticas ou mais teóricas, digamos assim, e sim de duas razões empíricas. A primeira delas é a pronominalização, que diz o seguinte, que cada fragmento pronominalizável deve ser um constituinte sintático. Então, os autores trazem os exemplos em 18 e 19, em que a gente tem a pronominalização por one, em contexto de elipse, contextos de correlação, coordenação. Então eu digo, John met this student of physics with long hair, and Bill met that one with short hair. Então eu tenho, o João encontrou esse estudante de física com cabelo longo, cabelo grande, e Bill encontrou aquele com cabelo curto. A gente não tem uma situação igual em português, porque a gente não tem one correspondente ao one no português. A gente tem aquele, que é o sintagma demonstrativo, né, semelhante ao that. No lugar do one, a gente zera ali o nome, né? E a gente tem uma possibilidade de pronominalização que, comparando a segunda oração coordenada com a primeira, a gente percebe que o one está no lugar de student of physics, né?
Na segunda oração, a gente tem John met the student of... Segundo exemplo, né, 18b. John met the student of physics with long hair, and Bill met that one. Aqui, comparando a estrutura de K com a estrutura de K, o one está no lugar de quê? Student of physics with long hair. Ora, eu tenho uma comparação entre duas estruturas sintagmáticas. Uma super flat, quer dizer, super chata, achatada, que é a 19b, que seria This student of physics with long hair. O que é que eu tenho aqui? This seria um sintagma, student seria outro sintagma, of physics seria outro sintagma, with long hair outro sintagma. Isso a gente sabe. Só que eu estou querendo dizer que, na verdade, todos esses 4 sintagmas formam um sintagma maior que o sintagma nominal. O outro desenho, 19a, é aquele que é considerado na teoria de regência e ligação, que incorpora a teoria X-bar, né? Que diz o seguinte, olha, eu vou parte a parte. Primeiro eu tenho Student of Physics, né, que forma um constituinte. Lembrando que constituinte é tudo que forma um nó na árvore. Então, tudo, por exemplo, abaixo desse N barra, tudo que está abaixo dele é um constituinte. Tudo que está abaixo desse N barra é um constituinte. Mas, por exemplo, isso aqui, All Physics with Long Hair, não é um constituinte, porque eu estou pegando parte desse N barra e deixando de lado esse cara aqui. Né? A gente viu isso muito rapidamente no começo do curso, e é a isso que fazemos referência quando fazemos testes de constituência. Um dos testes de constituência é exatamente a elipse, né? Um dos que são usados. Outra é a topicalização, por exemplo. Eu não poderia topicalizar All Physics with Long Hair separado de Student. Isso aqui tudo é um constituinte, né? Tudo que está abaixo do NP, mas eu não posso pegar this student separadamente de all physics with long hair, que eu estou deixando de lado uma parte que está embaixo do NP. Então essa ideia dá conta, essa estrutura em 19A dá conta dos fatos de elipse que estão em 18. Porque eu posso fazer elipse desse constituinte, Student of Physics, ou posso fazer elipse desse constituinte, Student of Physics with long hair, substituindo por um pronome one. Né? Aqui um pronome one que pega um constituinte menor e aqui um que pega um constituinte maior. Outra evidência empírica para o fato de que nós temos uma teoria X-barra, né, com ramificação binária é as noções de ligação. Ligação, a gente já viu, né? A ideia de que você tem uma coindexação e relação de C-comando. Então, nós temos que anáforas e itens de polaridade negativa têm que ser licenciados via ligação, que, embutido nela, tem a noção de C-comando. Na representação ternária, faz-se uma previsão incorreta. Então, vamos ver o exemplo. Em 2021, nós temos John gave Bill a book. Nós temos uma primeira representação lá atrás, na teoria padrão, em que o sintagma verbal tem 3 nódulos abaixo dele. Incluiria o verbo gave, o objeto direto, o objeto indireto Bill e o objeto direto a book. Que em inglês, na verdade, são 2 objetos diretos, aquela estrutura que existe no inglês e alguns dialetos do português brasileiro, né? Inclusive aqui de Minas. Verbos bitransitivos com 2 objetos diretos. Então, essa representação tem problemas com fatos de ligação. Um deles é a ligação de anáfora. Né? Então, nós vimos que a anáfora
elementos reflexivos ou recíprocos, como each other, né? Então nós temos aqui each other, na verdade, é um recíproco. Se each other é objeto direto e the boys objeto indireto, quer dizer, beneficiário, e eu coloco aqui nessa frase, eu tenho Mary show the boys each other, quer dizer, Mary mostrou os rapazes uns aos outros, quer dizer, apresentou uns aos outros. Essa frase é boa e, relembrando da teoria da ligação, a gente tem que ter ligação entre each other e the boys, que é um antecedente. A ligação, de acordo com essa teoria, diz o quê? Que eles têm que ser coindexados e que o antecedente de each other tem que ser comandar esse elemento. Se comandar a gente lembra que, na realidade, né, no primeiro momento, a gente teria uma possibilidade, sim, de ter um elemento aqui no mesmo nível, né? Mas, no geral, o C-comando é entendido como C-comando assimétrico, tá? Em que esse elemento está mais alto do que esse. Então, a gente tem aqui a previsão, né? Se esse elemento não é ligado por each other, né? E os itens de polaridade negativa, como anything e nothing, eles têm que ser licenciados, né? Esses itens de polaridade negativa, especialmente em inglês. Então, John gave nobody nothing, nobody anything é possível. Mas John gave anyone nothing não é possível. Por quê? Porque quando eu tenho N, é um item de polaridade negativa. Ele pode ter um valor positivo ou negativo. Se ele está antecedido de no, elemento negativo, ele pode sim ser licenciado, mas não se ele está antes do item negativo, né? A gente teria que ver outros exemplos do inglês para relembrar essa questão dos valores de N, né, como item de polaridade negativa. Então, por exemplo, I didn't see anyone. Eu posso falar isso, né? E anyone eu vou interpretar como ninguém. Eu não vi ninguém em português. Então, um pouco diferente do português, porque é como se eu dissesse eu não vi alguém, né? Mas alguém tem um valor negativo por causa da negação que apareceu antes dele. Se ele não estiver ser comandado, né, ligado por item negativo, ele não tem mais valor negativo, né? Em português a gente tem outros exemplos com itens como algum, do tipo eu vi coisa alguma, eu não vi coisa alguma, que funciona um pouco semelhante a esse item anything, anybody, em que a interpretação de alguma é negativa. Na verdade, eu quero dizer, eu não vi nada, né? Eu não vi coisa alguma. Se eu tenho a negação antes, né? E fica estranho eu dizer eu vi coisa alguma, exatamente essa frase é estranha, com o item alguma depois do nome, né? Eu posso dizer eu vi alguma coisa, e é positivo, quer dizer, é positivo no sentido eu estou afirmando que eu vi alguma coisa. Então, são itens de uma sintaxe muito interessante e complicada, né? Que são estudados na sintaxe gerativa. E que tem essa propriedade de terem que ser comandados. Tá? Então, essa é uma outra propriedade da ramificação binária. Então, nós sabemos que a estrutura sintagmática tem essa propriedade. Eu não posso ter vários nós em 3, 4 nós juntando para formar um sintagma só. E tem outra propriedade que é a projeção de única mãe. É uma tradução que eu fiz aí, não sei qual é a melhor tradução, para o termo em inglês single motherhood. Ou seja,
a propriedade, né, de ter uma única mãe, algo assim. Então significa que constituintes sintáticos não são imediatamente dominados por mais do que um constituinte. A árvore abaixo, né, no caso ao lado, é endocêntrica e binária, mas não segue a projeção de única mãe. Então, o exemplo 28, inclusive, é um caso que poderia ser colocado por alguns como um caso possível, né, de um item que tem duas mães, né, que é o item whoever. Na realidade, faz algum sentido porque whoever whoever, em alguns momentos parece, né, que ele é selecionado pela proposição at, né? E ao mesmo tempo é antecedente, né, quer dizer, ele é antecedente, está relacionado ao mesmo tempo com a oração anterior, né, e com a oração subordinada. Ele fica meio que fazendo essa ligação, essa conexão entre oração principal e oração subordinada. Alguém poderia pensar nisso, né? Só que, né, então, nesse caso, ele teria duas mães que são o sintagma preposicional e o sintagma complementador. Porém, né, o fronteamento do sintagma verbal em 29b seria possível se essa representação estivesse correta, mas não é possível. Então a gente tem John said that he would smile at whoever he would look at, and smile at whoever he looked at, he did. O que é que nós temos aqui? É possível eu pegar smile at whoever he looked at, isso aqui tudo, né? Tudo que está aqui, e topicalizar, fazer um fronteamento do sintagma verbal, né? Que é possível em inglês. Em português fica uma frase meio estranha. Como o inglês tem o auxiliar, né? Did, eu posso fazer estruturas de ênfase com sintagma verbal. Então, ele disse e ele fez mesmo isso, né? João disse que iria sorrir a qualquer um para quem ele olhasse, e ele fez mesmo isso. Mas em inglês é possível dizer e sorrir a qualquer um que ele olhasse, ele fez. É uma estrutura de ênfase. Então, se de fato essa estrutura fosse assim, né, eu poderia smile at whoever he did. Então, eu poderia pegar só esse constituinte e deixar esse pedaço de fora, né? Na verdade, então fazer um fronteamento sintagma verbal, deixando esse carinha que seria meio que uma estrutura de adjunção. E daria esse resultado em 29b, né? E sorrir a qualquer um, ele fez. E depois o resto do sintagma, que é ele olhou para. É uma frase completamente louca, não dá para imaginar isso. Então isso seria uma evidência, né, de que nós temos que ter uma projeção de única mãe. Diferente, tem outro exemplo em 27, né, com verbos bitransitivos, John gave Mary a nice book, que eu poderia pensar também que o verbo gave teria duas mães, né? A gente tem uma quarta, né, característica, né, que é os níveis barra e as partes de constituintes. Então isso quer dizer o seguinte, que sob a perspectiva x barra e sob a perspectiva de contagem, o sintagma this prince acaba sendo ligeiramente diferente. O sintagma this prince que faz parte do sintagma,
This prince, que faz parte do sintagma This prince of Denmark, with a nasty temper, no exemplo 30 do texto. É um sintagma nominal complexo, que significa, né, esse príncipe da Dinamarca com temperamento nasty. Como é que eu traduzo nasty? Desagradável, né? Sórdido ou nojento. Então, isso faz referência provavelmente à peça do Hamlet, se não me engano, enfim, alguma coisa do Shakespeare. E tinha o príncipe da Dinamarca. Então, a gente tem This Prince of Denmark with a nasty temper, com duas possibilidades de arrumação. E aqui, no exemplo 33, a gente pegou só uma parte desse sintagma grande, né, que é esse príncipe da Dinamarca com um temperamento sórdido. E pegamos só essa parte que quer dizer this prince, esse príncipe. E de qualquer maneira, depois ele ignorou, né, as outras partes desse sintagma complexo e ficamos mesmo como se o sintagma fosse só esse príncipe. Em 33 temos duas possibilidades de representação. A primeira possibilidade seria aquela que nós vemos na teoria X-bar. Né? Então nós dizemos o quê? Que na teoria X-bar anterior, né? Em que não tem ainda a projeção do dp, a gente tem só np. Então o núcleo N, ele projeta N barra e N duas barras, que é o NP. Esse N Prince, né, é o núcleo, então funciona assim, e temos um especificador que é o this, que é o determinante. Numa representação em que o determinante ainda não projetava. Isso significa que Prince, né, pode ser interpretado de duas maneiras, como núcleo ou como projeção intermediária, um N-bar. Nesse outro desenho, que seria mais próximo àquilo que a gente vai introduzir logo em seguida, que é a ideia da estrutura sintagmática nua, eu não tenho essa noção pré-fabricada da ideia de que eu tenho que ter três níveis, o nível N, o N-barra e o NP. Então o que eu tenho? Eu tenho o N, que é Prince, que é o nível 1. E eu tenho o nível 2, que é this Prince, que é a ideia de sintagma nominal, que tem o rótulo N, porque o núcleo é o nome, né, e não o determinante. Então isso é que é a ideia da estrutura sintagmática nua, ou seja, estrutura sintagmática que não parte dessa coisa pré-fabricada, não parte de um molde, como na teoria X-bar. E aí a gente pode, então nós temos essas duas opções, e a gente vai, que seria a opção mais simples, né, minimalista, seria a segunda, e nós podemos nos perguntar, qual das duas seria preferível? A primeira ou a segunda? De início, a gente consideraria, né, segundo o texto, que há uma preferência pela perspectiva X-barra, ao se imaginar que N barra pode ser pronominalizado, mas N não. Tá? E aí nós temos o exemplo 34. John likes this prince and I like that one. O que eu tenho aí? One substitui prince. Né? Bom, esse primeiro exemplo não diferencia as duas estruturas, mas eu tenho 34b. John likes this prince of Denmark and I like that one of France. Então, John likes this prince of Denmark. That one está no lugar de quê? Prince of Denmark. Desculpa, Prince. Só Prince. Of France, não. Of Denmark, não. Tá?
Então, isso significa o seguinte, que one tem como alvo, quer dizer, one é um pronome que trabalha sobre projeções n barra, mas não sobre projeções n. O que isso quer dizer? Se eu comparasse, isso eu só posso ver se eu comparar o sintagma simples desse prince, né, esse príncipe, com o representado aqui, e o que está representado no texto, né, no exemplo em 30 e na representação em 31. Por quê? Nas duas representações, você vai ter n barra, né, acima de prince, se eu tenho só prince ou prince of Denmark, na teoria x barra. Na teoria alternativa de contagem, a gente teria então situações diferentes, porque aqui a gente teria a primeira contagem, né, N1, é o primeiro nível. No segundo caso, Prince of Denmark, eu tenho o quê? Um nível N2. Porque eu tenho primeiro nível N1 Prince, depois eu acrescento um nível Prince of Denmark. Então, essa situação, né, que nós temos. Ok. E isso está, isso está então previsto aparentemente tem uma preferência pela estrutura x-barra, teoria x-barra. A teoria x-barra tem como corolários os princípios de relações de estrutura sintagmática, que são o quê? A relação de complemento, a relação de modificador, que são os adjuntos, e a relação de especificadores, que são irmãos de XP. Então, isso é uma coisa que já vem também junto, né? Isso que a gente está mencionando aqui, os princípios de estrutura sintagmática que diferenciam essas três relações. E a gente tem a seguinte noção, né, que adjuntos podem mudar de posição na sentença e complementos não. Isso é captado pelas regras da teoria x-barra. Isso é outra coisa que parece dar uma preferência para a teoria x-barra. Então, nós temos o seguinte, né? The Prince of ele está comparando, né, estão comparando no texto dois exemplos. The Prince of Denmark, quer dizer, o príncipe da Dinamarca, que da Dinamarca é um complemento, né, digamos, é um genitivo de prince, The Prince from Denmark, quer dizer, o príncipe da Dinamarca, no sentido de originário da Dinamarca, né? Isso num contexto maior em que eu tenho outro sintagma que é, então, the prince from Denmark with a nasty temper, o príncipe que veio da Dinamarca, né, com um temperamento sórdido. Da Dinamarca, nesse caso, é um adjunto. E o with a nasty temper também. No segundo caso, então, isso implica o quê? Que eu tenho adjuntos, por definição, tem mobilidade de posição na sentença. Então, with a nasty temper poderá trocar de posição com from Denmark. Tá? Isso não está representado aqui do lado. Isso é possível de fato, né? Os falantes nativos aceitam. E a gente sabe, teoricamente, pela definição de adjunto, que os adjuntos têm uma mobilidade dentro da frase. Exemplo 40, a gente tem um contraste. The Prince of Denmark with a nasty temper é a ordem normal. Eu não posso trocar essa ordem e colocar The Prince with a nasty temper of Denmark. Dá uma sintagma gramatical, que seria esse que está representado aqui. Então, a teoria x-barra meio que prevê isso automaticamente, porque of Denmark é considerado aqui como complemento de Prince. Né? Na realidade, vocês vão estranhar, né? Porque na gramática inglesa eles não estão diferenciando
adjunto adnominal e complemento nominal da mesma maneira que a gente faz na gramática do português. Of Denmark também seria adjunto adnominal para nós, né? Mas aqui estão considerando como complemento. Mas faz sentido no sentido de que todo príncipe é uma palavra relacional. Eu sou príncipe de alguma coisa. Eu sou príncipe de quê? Príncipe de Portugal, príncipe da Alemanha, enfim. Então, aqui é o príncipe da Dinamarca. Tá? Então, nesse sentido aqui é complemento. E então, a gente tem uma relação mais próxima necessariamente, né? Disso é dominado, irmão do núcleo, isso é dominado por N barra, e o adjunto tem que estar mais acima. Se eu troco essa ordem, eu tenho necessariamente eu vou dizer que of Denmark vai ser um adjunto igualmente com with a nasty temper, e Prince vai ser dominado por N barra, dando essa configuração que não reflete o fato de que tem uma relação mais próxima entre da Dinamarca com o príncipe e mais distante entre with a nasty temper e príncipe. Prince. Bom, até aqui a gente tem uma situação favorável, né? Os autores estão querendo justificar que a teoria X-bar fazia muito sentido na realidade, né? E finalmente eles vão trazer um desenvolvimento da teoria X-bar, que foi a noção de núcleos funcionais, que vieram a criar, né, projeções funcionais para tornar endocêntrica a estrutura da sentença do sintagma nominal. Com isso, nós vimos isso no começo do curso, né, que o que era um sintagma nominal passou a ser tratado como sintagma determinante, DP. O que antes se dizia que era um especificador, né, o this, aquele this prince, ou the, né, o artigo, né, passa a ser visto como núcleo propriamente dito. E no nível oracional a gente tem CP e IP projetando cada um seus sintagmas. E isso faz com que uma série de coisas mudem, né, de figura, porque, por exemplo, a noção de especificador muda. A noção de... A endocentricidade fica mais forte também, né? Que até então não era tão clara também essa noção. Então, e uma série de outras coisas, né, de outras vantagens aparecem. Por exemplo, a possibilidade, está na página 192, de representar de uma maneira mais tranquila um sintagma QU do tipo How good a story is it? Em que o sintagma QU é How good a story, tudo isso, né? Em que eu tenho espaço para representar How good dentro desse esquema aqui, né? Enquanto que na teoria anterior, sem o DP, seria complicado. O DP também facilita a representação de sintagmas possessivos do inglês, né, como John's book, em que eu tenho, na verdade, o possuidor aqui, né, o S de OSS aqui no núcleo D, e book aqui. Inclusive, pode ser até um sintagma mais complexo do que book, né? John's handling of the situation, alguma coisa assim. Eu também posso explicar, por exemplo, os pronomes clíticos, né, do português padrão, pelo menos, português europeu, como no exemplo 49, João viu-o, em que eu tenho uma semelhança entre o pronome do caso oblíquo, né, átono, o, né, que acompanha o verbo viu, com o artigo o de o menino. Então vai se dizer que na realidade pronomes são núcleos de sem um complemento, uma certa teoria. Então seria esse DP, na verdade, depenado, né? Só com esse elemento aqui eu explico, olha que interessante, a semelhança entre pronomes e artigos não é por acaso, né? Não sei se faz sentido para vocês, eu estou passando isso muito rápido. No minimalismo, isso também
tem uma grande discussão, né, se pronomes críticos são núcleos D ou se são simplesmente um conjunto de traços φ, que são aquilo que no minimalismo a gente chama de traço de gênero, número e pessoa. Finalmente, nessa sessão, eles vão denominar, né, de sucessos e nuvens. Como assim nuvens? É que a teoria X-barra, né, teve vários pontos positivos, alguns deles a gente já viu, e alguns pontos que nuvens, quer dizer, o céu não está tão aberto, tem algumas coisas que não são tão legais. Então, a assunção de que sintagmas não tem múltiplos especificadores acabou sendo alterado com a projeção de DP e NECP, né? Por quê? Porque antes se pensava, né, que não tinha múltiplos especificadores ou porque se pensava, né, que como especificador típico do nome o determinante e a negação enquanto especificador do VP, ou seja, o sintagma verbal estava aqui, né? A negação é a única coisa que pode estar ao lado desse sintagma verbal. E no caso do sintagma nominal, o artigo ou o demonstrativo, a única coisa que pode estar ao lado aqui, à esquerda desse núcleo nominal. Com a projeção do DP, dos núcleos funcionais DP, NEGP, essa situação muda, né? Então agora, por exemplo, a gente tem inclusive algumas teorias minimalistas que consideram que sim, é possível ter múltiplos especificadores. A questão das projeções vácuas. O que são projeções vácuas? São os níveis intermediários vácuos, na realidade, né? Seriam relevantes no primeiro momento para diferenciar verbos inacusativos de inergativos. Então, por exemplo, a gente tem a representação em 52 e 53 do livro, os exemplos, né? 52, a situação na teoria X-barra. Verbos inacusativos são aqueles que projetam sintagma verbal sem nível intermediário. Sintagma verbal, um verbo. Verbos inergativos projetariam por quê, né? Porque não tem especificador. Verbos inergativos teriam que ter uma projeção intermediária do V barra, né? Porque eles projetam um especificador que é o argumento externo. Com a projeção do Vzinho P, que nós estudamos no final da unidade 1, essa situação muda, porque eu posso considerar que o argumento externo é gerado no especificador do Vzinho P. Eu não preciso mais dizer que eu preciso de uma projeção intermediária. Tá? Então, e aí a gente pode voltar àquele exemplo do príncipe, né, do príncipe da Dinamarca, que era praticamente o único exemplo que decididamente assim os autores colocaram como favoráveis à teoria X-barra, né? Então aqui a solução diz respeito a isso, né? Como é que eu posso reinterpretar esse exemplo, né? No exemplo 54, ele reinterpreta esse exemplo do príncipe. E ele vai dizer assim, essa análise, né, que nós demos antes repousa, né, relies on two assumptions that now we may not look as well grounded as before. Então essa análise ela se baseia em duas assunções, dois pressupostos que não são tão necessários mais. Primeiro, que o determinante é o especificador do NP. Então, se lembra, quando nós desenhamos o príncipe, o sintagma the prince, a gente está assumindo aqui que o artigo está no especificador do NP. E a gente está vendo, né, já considera há muito tempo, aliás, que isso não é verdade necessariamente, que tem uma representação de um DP aqui acima do NP, onde está o artigo. Primeiro ponto. Segundo,
que adjuntos são irmãos de x barra. Ou seja, aqui a gente tem um adjunto sendo inserido nesse nível aqui da árvore. Tá? Outra coisa, né, que eles colocam, que eu não coloquei aqui, é que nós vimos também, né, junto com aquela discussão sobre o Vzinho P no curso, sobre a geração do sujeito interno ao predicado, a chamada hipótese PISH, Predicate Internal Subject Hypothesis. Essa hipótese diz o seguinte, que o argumento interno é sempre gerado no especificador do Vzinho P e não no especificador do IP. Dessa forma, se eu tenho, né, um sintagma como John's discussion of the paper, John, que é argumento interno aí, ele se move, na verdade, né, desse especificador do NP, ele é gerado nessa posição, para o especificador do DP lá em cima. Tá? Então, o que nós temos na realidade, né? Nós não precisamos mais daquele princípio de mapeamento que eu mencionei aqui, né? Que me diz o seguinte, olha, eu tenho um mapeamento claro que me diz que o complemento está numa posição dada, o modificador, que é o adjunto, está numa posição específica da projeção, e o adjunto, né? E o especificador também. Não preciso mais disso. E é possível, sim, ter uma teoria de contagem, na verdade, contagem aqui em que eu tenho, na verdade, essa ideia dos níveis 1, 2, até o nível máximo, em que eu não pressuponho um molde pré-fabricado, como a teoria X-barra, para explicar a formação de sintagmas. Então, ou seja, o que parecia ser uma vantagem, a rigor, com o desenvolvimento da própria teoria, foi deixando de ser vantagem. Tá? Então, e aí eu tenho que assumir o seguinte, que os adjuntos, os modificadores, são, na verdade, adjungidos ao nível máximo, não ao nível linha, que é aquela discussão que nós fizemos anteriormente, né, quando nós vimos sobre a adjunção. Havia uma discussão, na realidade, na teoria X-barra, se os adjuntos deveriam ser representados no nível linha ou no nível máximo. Né? Cada autor dizia uma coisa. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha, se eu considerar que esse adjunto está no nível máximo, eu posso resolver esse exemplo de outra maneira, sem considerar que precisa ter uma teoria X-barra. Opa! Então, o que é que eu fiz? Eu abri caminho, né, eles abriram caminho para a ideia de uma estrutura sintagmática nua, que vai mais ou menos na ideia dessa ideia